Olá pessoal, vamos iniciar agora mais uma aula de física. Na aula de hoje nós vamos abordar um tema que tem a ver com alguns equipamentos que a gente tem na nossa casa. Alguns equipamentos eletrodomésticos, eles funcionam através da produção de um movimento, ou seja, a função deles é produzir um movimento. Que equipamentos são esses? Uma batedeira, um liquidificador, uma furadeira. Vamos entender agora o princípio de funcionamento desses equipamentos? Vamos lá? Bom, a gente viu algumas aulas atrás o chamado experimento de Oersted. Nesse experimento, a gente tinha um fio condutor carregado e esse fio era percorrido por uma corrente e quando ele estava próximo a uma bússola, ele fazia a agulha da bússola se movimentar. Por que a agulha da bússola se movimentava? Ela se movimentava devido à existência de uma chamada força magnética, que é o tema da nossa aula de hoje. Um motor elétrico nada mais é que um equipamento que converte energia elétrica em energia mecânica. Esse equipamento não é um equipamento muito atual, ele foi desenvolvido há bastante tempo atrás, como nós vimos há algumas aulas atrás no vídeo sobre o quê? Sobre o Michael Faraday. Lembram desse vídeo? Bom, nesse vídeo que a gente assistiu, a gente observou que o Michael Faraday ele estava intrigado com alguns experimentos, por exemplo, o experimento de Oersted, o experimento de Ampère, e esses experimentos o levaram a refletir sobre o assunto da formação de um campo magnético, e aí, a partir disso, ele, muito intrigado com esses experimentos, ele desenvolveu o primeiro motor elétrico, que é um equipamento que tem como objetivo converter energia elétrica em energia mecânica, ou seja, energia do movimento. Então, a gente liga o equipamento na tomada, por exemplo, e aí a gente vai ter o quê? Alguma coisa se movimentando, gerando energia mecânica. A força magnética que atua sobre uma carga elétrica que está situada em um campo magnético é conhecida como força de Lorentz. Em um campo magnético uniforme, se eu tenho uma carga em movimento, essa força ela vai ser responsável por alterar a direção da velocidade dessa carga elétrica, mas ela não altera o seu módulo, que permanece constante. Para a gente determinar as características dessa força magnética, vamos supor que eu tenho uma carga elétrica positiva, ou seja, Q maior que zero, e que ela entra em um campo magnético uniforme e que ela vai entrar com uma velocidade v nesse campo magnético que forma um ângulo θ com o meu vetor indução magnética B. Isso é ilustrado na figura aqui ao lado, que mostra essa carga positiva dentro desse campo magnético uniforme. Reparem que ela tem uma velocidade v, como mostra a figura, e essa velocidade v, ela forma um ângulo θ, como eu falei, com vetor indução magnética. Vamos tentar agora fazer um desenho esquemático aqui da nossa força magnética, que eu vou representar por Fm, da nossa velocidade v e do nosso vetor indução magnético B. Observem que a nossa força magnética ela é perpendicular ao vetor V e ao vetor B. Essa direção da força magnética, ela é então uma direção perpendicular a esses dois vetores. A gente sabe que todo vetor, como por exemplo o vetor força magnética, ele é determinado por três coisas: pelo seu módulo, pela sua direção e pelo seu sentido. Então, a direção da nossa força magnética já está determinada aqui, vai ser sempre perpendicular aos dois vetores V e B. O sentido dessa força magnética vai ser dado pela chamada regra da mão esquerda. Isso mesmo, regra da mão esquerda. A gente vai fazer o seguinte: nós vamos posicionar os nossos dedos dessa forma aqui. Vamos levantar o nosso dedo polegar, o nosso dedo indicador e o nosso dedo do meio vão ficar posicionados formando um ângulo de 90 graus entre si. E observem que quando a gente arruma os dedos dessa forma, a força magnética também está formando aqui um ângulo de 90 graus com os dois demais dedos aqui que a gente vai utilizar na nossa regra da mão esquerda.
Então, façam isso daí, posicionem a mão dessa forma, para a gente poder orientar o que vai acontecer com a nossa força magnética quando os vetores V e B mudarem. A outra coisa que a gente ainda precisa determinar, porque nós já sabemos que a direção ela é perpendicular aos dois vetores e o sentido é dado pela regra da mão esquerda, falta ainda determinar o módulo dessa força. O módulo dessa força vai ser dado por F igual a Q vezes B vezes o seno do ângulo θ, do ângulo formado entre os vetores V e B aqui nessa expressão. A gente entender o que acontece com essa força magnética, vamos aqui analisar alguns casos mais típicos que a gente vai encontrar em alguns problemas. Bom, o primeiro caso é aquele em que eu tenho a velocidade V igual a zero, ou seja, a minha partícula está em repouso. Se eu substituir a velocidade igual a zero na minha expressão, a minha força magnética ela também será igual a zero, que é o que está sendo mostrado aqui. Então, quando a partícula está em repouso, a força magnética é zero. No segundo caso, eu tenho aqui um caso em que eu tenho o vetor velocidade paralelo ao vetor indução magnética. Nesse caso, eu tenho duas possibilidades. Ou meu ângulo θ tem que ser zero, ou meu ângulo θ tem que ser 180 graus, para os dois serem paralelos. Dessa maneira, o que vai acontecer? Se o meu ângulo θ for igual a zero no meu problema, quando eu substituir aqui na expressão seno de zero é igual a zero. Então, todo esse termo aqui vai ser zero, logo a minha força magnética é zero também. Para o outro caso, em que os dois vetores são paralelos, eu tenho um ângulo de 180 graus. E aí, o que pode acontecer quando eu tenho um ângulo de 180 graus? O seno de 180 graus também é zero. E aí, quando eu for calcular a minha força magnética, quando eu substituir aqui, esse termo todo também será igual a zero, logo a minha força magnética é igual a zero. Em ambos os casos aqui, em que eu tenho a força magnética igual a zero, mas eu tenho uma velocidade, mostra para mim que eu tenho um movimento retilíneo uniforme, ou seja, a minha velocidade vai se manter constante ao longo de todo o tempo. Isso nos mostra, o primeiro e o segundo caso, que cargas elétricas em repouso ou ainda em movimento retilíneo uniforme não sofrem ação de uma força magnética. Vamos analisar agora o nosso terceiro caso. No terceiro caso, eu tenho a partícula entrando no nosso campo magnético perpendicularmente a ele, ou seja, o vetor velocidade é perpendicular ao vetor indução magnética, como está mostrando ali a nossa figura. E aí, eu sei o quê? Que B, que é o meu vetor indução magnética, a gente vai supor que ele também está aqui perpendicular ao nosso quadro, ok? De acordo com a nossa figura, eu tenho aqui o nosso quadro, o V está entrando aqui perpendicular a esse quadro aqui. E dessa forma, eu vou ter o ângulo entre o V e o B, que são os dois vetores, né? A velocidade e o campo magnético, formando um ângulo de 90 graus entre si. Sendo que o seno de 90 graus, a gente sabe que vale 1. Então, quando a gente substituir na equação da força magnética Q vezes V vezes B vezes seno de θ, como o seno de θ vale 1, esse termo aqui todo fica valendo 1, e aí eu fico com a força magnética igual a Q vezes V vezes B, que vai ser a expressão que a gente vai utilizar toda vez que a velocidade for perpendicular ao nosso campo de indução magnética. Bom, a gente pode concluir desse terceiro caso que eu vou ter uma força magnética constante e vai ser perpendicular ao nosso vetor da velocidade. Essas forças com essas características a gente chama na física de força centrípeta, que a gente vai analisar rapidamente agora, mas que vocês já devem ter visto anteriormente. A força centrípeta, como a gente já conhece, ela é dada pela equação m vezes v ao quadrado sobre r. Então, esse r aqui vai ser o r da minha trajetória e o v é a minha velocidade. Como a gente já sabe que a minha força magnética vai ser a minha força centrípeta, a gente pode igualar as nossas duas expressões. Então, a gente vai igualar a nossa expressão para obter uma fórmula que determine o raio da nossa trajetória aqui para a nossa partícula carregada.
Bom, então como a força centrípeta é igual à minha força magnética, eu posso colocar aqui a equação da força centrípeta e igualar com a equação da força magnética para determinar, por exemplo, qual vai ser o raio da nossa trajetória da partícula. Vamos fazer isso? Vou cortar esse 2 aqui com esse V, vou ficar com M vezes V sobre R igual a Q vezes B. Então, vou mandar R para cá e Q vezes B para cá. Vou ficar com R igual a M vezes V sobre Q vezes B, que determina o raio da trajetória da minha partícula. Ou seja, a minha partícula, quando ela entrar com uma velocidade V perpendicular ao vetor indução magnética B, ela vai formar diversos círculos de raio R que serão dados de acordo com essa expressão. Bom, nós temos aqui uma figura que ilustra esse comportamento. Nós temos aqui uma carga elétrica Q se movimentando com uma velocidade V perpendicular ao nosso campo magnético que está apontando para dentro do nosso quadro. Observem que nesse esquema eu vou ter uma força magnética que vai aparecer aqui também perpendicular a esses dois vetores V e B. E também vamos verificar que essa carga ela vai descrever um movimento circular com um raio da trajetória determinado por R aqui, como mostra a figura, em que R vai ser dado por M vezes V dividido por Q sobre Q vezes B. Vamos agora para o nosso quarto caso. Nesse quarto caso, eu tenho as cargas lançadas obliquamente no campo magnético, ou seja, a minha carga vai ser lançada com uma velocidade V que não é nem 0, nem 90, nem 180 graus. Nessa situação, eu vou representar aqui o meu campo, meu vetor indução magnética aqui, tá? E a minha velocidade está aqui com um ângulo qualquer com esse vetor. Reparem que então eu vou ter uma componente para velocidade em x, v de x, e outra componente para velocidade em y, que eu vou chamar v de y. Em x, eu tenho aqui o meu campo magnético e a minha velocidade paralelos. Então, eu vou ter um movimento retilíneo uniforme. Mas já em y, isso não vai ser verdade, porque eu vou ter aqui os dois formando um ângulo. Então, eu vou ter um movimento circular uniforme. Essa composição da velocidade v de x com a v de y, ela dá origem a um movimento helicoidal, ou seja, eu vou ter um movimento em forma de hélice sendo desenvolvido pela minha carga elétrica quando eu tiver a minha carga com uma velocidade v obliquamente a um campo magnético B, ok? Então, vai ser formado esse movimento em forma de hélice. Eita lasqueira, para que eu tô tendo que estudar isso tudo? Vamos exemplificar aqui com algumas coisas do nosso cotidiano para a gente entender melhor para que serve essa tal de força magnética. Bom, então agora vamos abordar uma aplicação da força magnética, a nossa conhecida aurora polar. Em determinadas épocas do ano, o céu das regiões polares apresenta uma faixa de luz colorida e brilhante denominada aurora polar. Esse fenômeno ocorre por causa do impacto de partículas eletrizadas do vento solar no campo magnético da Terra. Ainda não se sabe com exatidão o mecanismo pelo qual se forma o vento solar. Sabe-se somente que ele ocorre quando há explosão no Sol. Até o momento, sabe-se que esse fenômeno é constituído por um plasma composto de elétrons, prótons e subpartículas, como os neutrinos. Essas partículas, quando se aproximam da Terra, formam um ângulo oblíquo com o campo magnético terrestre e, por isso, realizam um movimento helicoidal. Como o campo magnético é mais intenso nos polos, as partículas deslocam-se em espiral de um lado para o outro, confinadas dentro de uma garrafa magnética. Quando a quantidade de partículas eletrizadas aumenta, uma parte delas escapa pelos polos e, ao colidirem com a atmosfera, emitem luz. Esse fenômeno não acontece somente na Terra, também é observado em Júpiter, Saturno, Vênus e Marte. Nessas imagens podemos observar alguns outros exemplos de auroras polares. Observem
a quantidade de luzes brilhantes que tomam conta do céu nesse fenômeno. Algumas regiões da Noruega costumam apresentar tal fenômeno, assim como algumas regiões também da Irlanda. E essa emissão ela resulta em um brilho bem forte, bem intenso de luz na atmosfera terrestre, criando imagens que são fascinantes. Porém, contudo, todavia, nem tudo são flores. Precisamos também fazer problemas. Ai, ai, ai. Vamos começar agora com alguns probleminhas bem fáceis. Eu vou separar para vocês os problemas em duas partes. Uns que abordam o módulo da nossa força magnética e outros que abordam a direção e o sentido dessa força. Depois a gente junta tudo, porque a gente não gosta de nada muito fácil, ok? Então vamos lá? Então agora resolveu o nosso primeiro problema, pessoal. Vou colocar até meus óculos aqui para ficar, além de linda, inteligente e poder resolver aqui com vocês essa questão que fala que nós temos uma carga elétrica de 5 microcoulombs. Meus alunos, eu tenho certeza que já mataram aqui, que eu tenho que transformar isso para potência de 10. Então, eu vou colocar aqui micro, vale 10 a menos 6. Já substituir. A velocidade é 1000 metros por segundo. Eu tenho um ângulo θ, que é 30 graus, como a gente tem aqui mostrado na figura. Eu tenho uma carga elétrica que está com uma velocidade V, formando um ângulo de 30 graus com o meu vetor indução magnética. E esse vetor vale 0,8 teslas. Vamos então fazer o nosso cálculo, calcular qual é o valor da nossa força magnética aí nesse problema. A força magnética, a gente já sabe que é dada por Q vezes B, Q vezes V vezes B, vezes o seno do meu ângulo θ. Vamos substituir aqui os valores na nossa equação. O Q vale 5 vezes 10 a menos 6. O nosso V vale 1000. O nosso B vale 0,8. E aqui eu tenho o seno de 30 graus, que geral aí sabe que vale meio. Então, tá todo mundo substituído. Vamos multiplicar aqui todo mundo. 5 vezes 1000, 5.000, vezes 0,8 vai dar 4.000, vezes meio vai dar 2.000. E aí eu coloco a nossa potência aqui do lado. 2.000 vezes 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa que... Tem 10 a menos 6, mas tem uma vírgula aqui, vão dar 1, 2, 3 casinhas. Vou ficar com 2 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 a menos 6. Logo, a minha força magnética, 3 com menos 6 dá menos 3. Vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. Tá aí o nosso primeiro probleminha resolvido. E partimos agora para um problema um pouquinho mais complicado, porque meus alunos não gostam de moleza. Vamos lá então agora para um problema em que eu tenho uma partícula carregada entrando perpendicularmente num campo, onde eu tenho campo vetor indução magnética perpendicular à velocidade da minha partícula que está penetrando nele. E o valor da velocidade é dado por 3 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. A massa da minha partícula é 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos, porque é uma partícula positiva, e a carga elétrica é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, como nós já sabemos. Eu quero saber qual é o raio da trajetória quando a minha partícula entrar nesse campo magnético com essa velocidade. Vamos lá calcular. Então, a gente já sabe que quando isso acontecer, o que eu vou ter? Eu vou ter o vetor velocidade perpendicular aí à minha força magnética. E também a minha velocidade está perpendicular ao nosso campo magnético, como mostra a figura do problema que foi dado. Observem que nesse caso eu vou ter a força magnética igual à força centrípeta. E aí, para determinar o nosso raio da trajetória, a gente tem que fazer mv² sobre r, que é a minha força centrípeta, igual à força magnética, que é qvb
vezes o seno do ângulo θ, que vai ser 90 graus, então a gente já pode aí desprezar esse pedacinho da expressão, deixar só Q vezes V vezes B. Corto esse V com esse 2, fica M vezes V sobre R igual a QB, logo R vai ser dado por M vezes V sobre QB. Vamos substituir agora na nossa equação esses valores? Vamos lá? Então, vamos substituir aí na nossa expressão, pessoal. O R, então, vai ser igual a M, que vale 9,1 vezes 10 a menos 31, vezes a velocidade, que é 3 vezes 10 elevado a 6, dividido pela minha carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, multiplicado por B, que é o meu campo magnético, multiplicado pelo B, que é o meu campo magnético, que eu tinha esquecido de anotar aqui. O valor do meu campo magnético é B igual a 8 vezes 10 a menos 5 Tesla. Vou pegar o valor de B, colocar aqui na minha expressão, que era um outro dado do problema. Calculando esse valor, quanto que nós vamos ter aqui? Tchan, tchararam. O valor do meu R vai ser igual a 0,21 metros. Tá aí o nosso cálculo para o raio da nossa trajetória da nossa partícula nesse campo magnético. Vamos agora esquecer os números e partir para a nossa força magnética em termos de direção e sentido. Bom, para a gente fazer isso, a gente vai ter que pegar a nossa mão esquerda e aí vamos direcionar os nossos dedos da seguinte forma. O nosso F é a nossa força, o nosso dedo indicador é o B, o nosso campo magnético, e o V é a velocidade da partícula. FBV, FBV. Vamos lá? Já tô rindo aqui da cara de vocês fazendo isso daí, ó. Vamos lá, pessoal. O que a gente vai fazer nessa situação aí? Eu dei aqui para vocês alguns exemplos para a gente poder determinar a direção e o sentido da nossa força com a regra da mão esquerda. Bom, a gente vai colocar aqui o B, que é esse dedo de cá, no sentido que está sendo indicado, e o V também. E vamos determinar para onde o nosso dedo aqui, que indica o F de força, vai apontar. Então, o B, ele está apontando para fora do nosso quadro. Lembra que a bolinha representa para fora? Então, a gente vai colocar o dedo aqui apontando o B para fora, mas eu tenho que observar que o meu dedo de velocidade tem que estar para baixo. Então, a gente vai girar a mão de maneira a colocar esse dedo para fora e esse dedo de cá para baixo. Repare que dessa forma o meu dedo, que representa a força, está apontando aqui para o lado, olha, o meu polegar. Então, a gente vai representar a força magnética apontando para o lado de cá. Esse daqui é a direção e o sentido da minha força magnética. Ah, estão todo confuso aí, né? Vamos continuar aqui, dar prosseguimento à situação para a gente poder ir desvendando esse mistério aí. Segundo exemplo, vamos lá, pessoal. No nosso segundo exemplo, vamos lá de novo para a regra da mão esquerda, tá aqui, FBV. O B agora tá apontando para dentro da folha, mas o meu V, o dedo tá apontando para o lado errado, que deveria apontar. O V tem que apontar para o lado de lá, certo? Então, eu vou girar a minha mão, olha só, pá, de maneira que eu tenha o B apontando para dentro, o V para o outro lado, logo a força F tá para onde? Tá para onde? Tá para baixo, pessoal. O meu dedo polegar ficou apontando para baixo na história toda. Então, eu tenho aqui, ó, a força magnética apontando para baixo. Que situação, hein? Caramba, cada coisa que a gente tem que aprender. Vamos lá, então, agora para o nosso terceiro exemplo, para treinar e ficarmos fera nisso daqui. Vamos lá? FBV, eu tenho agora aqui o B apontando para cá e o V para fora, ó, B para baixo, V para fora, aqui a bolinha do V para fora. Logo, a minha força magnética está apontando lá para o outro lado. Então, eu vou marcar aqui a minha força magnética apontando para esse lado de cá. Vou dar mais exemplos para vocês, que eu sei que vocês ainda estão confusos. Vamos lá treinar mais um pouquinho para a gente poder aprender mais? Vamos lá?
E aí seguem mais 2 exemplos para a gente finalizar essa história aí de campo magnético por hoje, força magnética, partiu para fazer os exemplos aqui. Vamos lá. Então eu tenho aqui, olha, a carga positiva e o meu vetor B e a minha velocidade V aqui sendo representados. Vamos lá com a nossa mãozinha, regra da mão esquerda, aplicar aqui. Ó, o vetor B está apontando para o lado de cá, então eu tenho que girar a mão de maneira que o meu dedo de cá, que indica o B, fique no mesmo sentido da setinha. E esse outro dedo aqui tem que apontar para cima. Então, eu coloquei B para cá, V para cá. Vou colocar a minha força magnética apontando no sentido do meu polegar. Observem que dessa forma a minha força magnética fica apontando aí para vocês, para fora do quadro. Então, eu vou representar a força magnética aqui com uma bolinha saindo do nosso quadro. E para a gente encerrar, nós temos aqui um caso em que a gente tem aqui o vetor, né, V e o vetor B sendo representados aqui para uma carga magnética positiva. Vamos descobrir para onde que está a sua força magnética. Olhem aqui a minha mão, FBV, o B agora está para cima e o V está para o lado. Eu giro a minha mão de maneira que o dedo do B fique para cima e V esteja para o lado. Reparem que o meu dedo polegar ficou apontando para trás, para dentro do quadro. Então, a minha força magnética está apontando para dentro do quadro. Matei todas as charadas aqui do que eu queria saber. Eu sei que talvez vocês vão ficar um pouquinho confusos ainda com essa história de regra da mão esquerda. A gente vai fazer o seguinte, então. A gente vai dividir o nosso estudo em 2 partes. Hoje, nós vamos trabalhar apenas com um módulo, que são os valores numéricos da nossa expressão, ok? E aí, na semana que vem, a gente vai voltar apenas com essa parte aqui, referente à direção e o sentido, para poder vocês aprenderem mais facilmente esse nosso problema de força magnética. Bom, a gente vai encerrar por aqui. Temos problemas para resolver lá na nossa plataforma, num super quiz para vocês. E aí, como eu falei, vai ser sobre o módulo da força magnética e na semana que vem a gente aborda a questão da direção e do sentido. Tudo bem? Um grande beijo para vocês, meus amores. Aproveitem aí da maneira que for possível essa quarentena e até a próxima aula.